Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13 do Evangelho de João. A gente está conversando hoje muito sobre serviço, né? Não, foi uma coisa que a gente vem conversando e a Sandra fez esse vídeo, eu não sabia, propôs o tema da mensagem sobre serviço. E aí eu gostaria também já te lembrar dos desafios do Ministério com Criança, que a Sandra já falou. E agora nós temos 4 grupos, 4 turmas no nosso Ministério com Crianças. Então a gente tem um grupo de berçário de 0 a 2, que na verdade a gente ainda não tem berçaristas. Então é um grupo, é basicamente uma idade onde a gente oferece o espaço para que as mamães possam cuidar dos seus bebês ou os papais. Aí a gente tem a turma de 3 a 6, seria a turma aí dos, a gente considera aí os não alfabetizados, os menores, o G2 seria. O G3 a gente está considerando de 7 a 10, 7 a 9, 10, né? Fica aí uma intersecção. E um G4 que a gente está considerando pré-adolescentes e até com apoio, às vezes, de adolescentes, que é acima de 10, né? Então 10, 11, 12, que é o caso aí de algumas meninas que a gente tem nessa condição na igreja. Então é mais um desafio essa divisão, essa é uma divisão nova que a gente fez pela necessidade, né, das faixas etárias e do momento de vida de cada criança. E isso nos desafia a ter uma equipe maior de trabalho, além do louvor, além do apoio geral que a gente precisa. Mas vamos lá, vamos para João capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo de seu poder, e que viera de Deus e que voltaria para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que disse: Senhor, não vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também a cabeça, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria distraí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar e lhe perguntou: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Para mim existe uma marca fundamental cristã. E para mim a marca mais fundamental da fé cristã é o serviço. Eu não acredito num evangelho que não está a serviço. Eu não acredito numa pessoa que se diz cristã e não está disposta a servir.
Porque Jesus próprio, fora dessa passagem inclusive, ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A marca do nosso Senhor, do nosso Salvador, era o serviço. E nesse contexto, é o contexto do último jantar, é o contexto da última ceia, é o contexto de quando Jesus está prestes a ser entregue para ser julgado e ser morto na cruz. Ele junta os discípulos ao redor da mesa, e aliás, essa é uma prática muito comum de Jesus, comer com os seus discípulos. E aí, enquanto estava servindo o jantar, Jesus levanta-se, tira a sua capa, pega uma toalha, uma bacia, e começa a lavar os pés dos discípulos. Você já deve ter ouvido falar, mas é importante eu reforçar isso. Os povos orientais não usam muito mesa. É muito comum se comer no chão, ou se comer em mesas baixas. Talvez você já foi em restaurante japonês que é assim. Isso é um certo padrão oriental. E nos tempos de Jesus havia também esse padrão. E aí você deve se lembrar que se você come numa mesa muito baixa, logo os seus pés estão próximos da mesa. Porque a mesa está próxima do chão. Então, havia uma prática nos tempos de Jesus que era a lavagem dos pés, antes da refeição. Por quê? Porque os pés estão próximos da mesa. E mais, à época de Jesus não eram comuns os sapatos fechados, e sim os chinelos, as sandálias. Esse era o padrão de vestimenta das pessoas. As ruas não eram asfaltadas, eram todas de terra. Isso fazia com que os pés fossem mais sujos o tempo todo, porque os pés estavam expostos o tempo todo nas ruas. A poeira, ao barro, as fezes de animais, dos cavalos e dos outros animais no qual se montava e se tinha como transporte. E também era comum que aquele escravo da casa, ou aquele servo mais simples da casa, era o encarregado de lavar os pés dos convidados. É por isso que tem um momento em que uma mulher se aproxima de Jesus e derrama o vaso de perfume, de alabastro, e seca com os seus cabelos. Ela estava fazendo um movimento de escrava, de serva, diante de Jesus. E os discípulos, especialmente os religiosos, querem condenar aquela mulher, porque seria uma mulher que vivia e sobrevivia de prostituição. E ele diz: deixem ela. Vocês não me deram nem água para beber direito. E ela vem e derrama um perfume caro nos meus pés e seca com os próprios cabelos. Ela está adorando, ela está servindo. E Jesus faz esse trabalho do servo mais simples, faz esse trabalho daquele que era escravo mesmo, que é de se ajoelhar, tirar a própria capa, a própria vestimenta, se despojar e começar a lavar os pés dos discípulos. Algumas vezes eu já partilhei isso, mas eu tenho uma história muito emblemática a partir dessa passagem. Porque eu passei por uma formação espiritual num projeto chamado PGM, Projeto Grão de Mostarda. E esse projeto, infelizmente, já acabou, inclusive. Mas ele foi idealizado por 4 grandes teólogos e pastores do Brasil. O Valdir Sternagel, que é um teólogo luterano e foi presidente global, por exemplo, da Visão Mundial, que é a maior organização, maior ONG cristã do mundo. Esteve engajado no movimento de Lausanne desde 1974, uma referência, um autor de livros. O Ricardo Barbosa, que é um pastor presbiteriano de Brasília, a vida toda praticamente foi pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto,
também um escritor de livros, estudou fora do Brasil, foi mentoreado por Eugene Peterson, por James Hilson, grandes nomes da teologia no mundo. O Ziel Machado, que foi alguém que praticamente morou com John Stott na Inglaterra. E o John Stott, para você ter uma ideia, foi o capelão da rainha da Inglaterra. E o Osmar Ludovico, que é um grande mestre da espiritualidade também, hoje ele mora em Portugal. E esses caras, eu me tornei um grande fã deles logo que eu tive contato com a história deles, com os textos, com os livros. E aí esse programa do Grão de Mostarda era uma jornada de mentoria de 3 anos com eles. E era uma jornada de mentoria de 3 anos num grupo pequeno. Então eram poucas vagas para o Brasil todo, e aí só começava uma turma depois que acabava uma. Então uma turma caminhava os 3 anos, acabava. E aí eu lembro que eu fui indicado e consegui entrar nesse grupo seleto, eu acho que 2011. E aí a gente foi para Curitiba, onde costumava ser os encontros, uma pousada luterana lá. E aí quando a gente se encontrou, principalmente nesse primeiro encontro, era aquela farofada assim, de jovens, porque tinha uma pegada de ser jovem, né? Era de 25 a 35 anos. E aí gente do Brasil todo, do mundo evangélico, jovens líderes, então alguns de nós se conhecia, né, de Aliança Bíblica Universitária, eu era coordenador do Usina 21, outro era de juventude da denominação tal, outro era da Jocum, outro era não sei o quê. E a gente naquela farofada, aquele encantamento do primeiro dia ali, feliz por ter sido selecionado para estar ali. A gente praticamente não pagava os mestres, era uma coisa totalmente voluntária também da parte deles. E a gente, então, sentou lá numa sala, eles pediram para a gente se sentar em cadeiras assim, em círculo, a gente sentou. E aí, eles começaram a chegar com uma bacia de água e com toalhas. E eles já com uma certa idade, alguns deles já têm mais de 70 hoje. Então, talvez com 60 anos, já renomados, já avós, né? E começaram a, literalmente, lavar os nossos pés. Eles começaram a se agachar diante de nós, começaram a tirar o nosso tênis, tirar a nossa meia. Para o meu maior constrangimento, a minha meia estava furada. Então não bastasse o constrangimento de um dos mestres lavar meu pé, ainda teve de tirar minha meia furada. E a jornada começou dessa forma. E eles não diziam nada. Cada um lavou pés de um pequeno grupo. E o primeiro encontro foi de silêncio, de lavagem dos pés. E depois só fomos para o quarto. E aquele ambiente que começou barulhento, né, da felicidade do encontro, das piadas e tal, terminou num silêncio muito reverente diante daquilo que a gente estava vivendo e que a gente não tinha muita palavra para descrever o que era aquilo. Eu acredito nesses mestres. Eu acredito e continuo acreditando. Essa semana eu encontrei o Valdir na segunda-feira, na terça, acho, no Dia Mundial de Oração da Visão Mundial. Porque essas pessoas, de fato, servem a Deus, servem a igreja de Deus. E este movimento do lava-pés não foi só um teatro naquela sala. Foi uma coisa de verdade, porque ao longo da vida, eles se mostram e continuam se mostrando como servos do Senhor, servos da igreja do Senhor. E para mim isso marca definitivamente o cristão. Para mim isso marca definitivamente a liderança cristã. Aliás, no livro O Último Degrau da Liderança,
A capa desse livro é Jesus com a toalha e com a bacia. E esse livro enfatiza que Jesus, sendo rei, não teve como símbolo de liderança nem a coroa, nem um cedro, nem um anel de ouro, mas ele teve como símbolo da liderança a bacia e a toalha. Essa é a minha dificuldade e resistência com líderes que querem se posar ostentadores. Essa é a minha resistência daqueles que querem posar de bem-sucedidos, ostentando aquilo que talvez de fato tenham e ostentando muitas vezes aquilo que nem têm, mas que querem aparentar ter, para talvez legitimar suas atitudes, vender os seus cursos e mostrar o seu questionável sucesso. Mas entre os seguidores de Jesus, não deve ser assim. Entre os seguidores de Jesus não se pode ser assim. Porque Jesus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Jesus é o maior dentre todos no universo inteiro. E no entanto, ele lavou os pés dos seus discípulos. No entanto, ele conviveu entre prostitutas e entre pecadores. No entanto, ele debochou dos ricos e poderosos do seu tempo, fazendo questão de não estar com eles, fazendo questão de não estar com César, fazendo questão de não estar com Pilatos, fazendo questão de não estar com os fariseus, fazendo questão de não estar com os saduceus, fazendo questão de construir uma jornada entre pescadores, cobradores de impostos, tocando em leprosos, curando endemoniados, e diante da última ceia, lavando os pés dos seus discípulos, até mesmo lavando os pés daquele discípulo que viria de traí-lo, daquele que o texto chamou de endemoniado, porque diz que o diabo já tinha entrado no coração dele. Este é um movimento de Jesus, é um movimento de serviço. Então o seguimento de Jesus não tem outro jeito senão servindo. Senão colocando a nossa vida a serviço do reino, a serviço das pessoas, a serviço no mundo. Essa precisa ser a marca cristã. A marca cristã não é a marca da ostentação. A marca cristã não é a marca do sucesso. A marca cristã não é a marca da prosperidade financeira. Não é. Todo esse discurso compõe um falso evangelho. Toda essa construção de riqueza e de ostentação vai exatamente na contramão de tudo aquilo que Jesus viveu e mostrou para nós. O caminho de Jesus é outro. Eu estou dizendo que o caminho de Jesus, e também vale a pena esclarecer, não é um caminho de miséria. Também não. Porque Jesus fez questão de multiplicar pão e peixe para que todos tivessem o que comer. Jesus fala para que a gente reparta com quem não tem, para que todos tenham vida digna. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheram, estava doente e me visitaram. Então a vida abundante que Jesus propõe é uma vida digna, onde temos o que comer, onde temos o que vestir, onde temos onde morar.
Então, Jesus não é um defensor da miséria, que fique claro. Mas com certeza, não é um defensor da acumulação e da riqueza. Com certeza não. Porque todos os ricos que se aproximaram de Jesus, necessariamente ficaram mais pobres. Quando o jovem rico pergunta para Jesus, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Jesus diz, está muito fácil. Vende o que você tem, dê aos pobres e me siga. Fique mais pobre. Não confie na sua riqueza. Não ache que o seu dinheiro garantirá a sua salvação, ou que o seu dinheiro seja a marca da aprovação de Deus da sua vida. Não considere isso. Isso pode ser um engano. Agora, também os mais pobres que chegaram diante de Jesus ficaram mais ricos. Porque quem estava com fome e chegou diante de Jesus teve o que comer. Quem estava doente e chegou diante de Jesus foi curado. Então, os mais ricos ficaram mais pobres. Mas com certeza os mais pobres ficaram mais ricos. Porque Jesus quis oferecer vida digna para todos. Então não nos enganemos, irmãos. Não vamos colocar glamour na riqueza e muito menos glamour na miséria. Vamos considerar o que é uma vida digna diante de Deus e uma vida disposta a servir a Deus. E veja que o serviço não é algo que deve tirar de você a sua identidade. Pelo contrário, a sua disposição em servir reafirma a sua identidade. Conta-se a história de que um homem muito rico foi visitar a Madre Teresa em Calcutá e viu o trabalho dela entre os pobres da Índia e disse: minha senhora, missionária, eu não faria o que a senhora está fazendo por dinheiro nenhum desse mundo. E ela virou para ele e disse: eu também não faria por dinheiro nenhum. Não é pelo dinheiro que eu faço. A consciência de que Jesus é o Senhor, e Ele diz isso: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu de fato sou. Mas eu, sendo Senhor e Mestre, eu estou disposto a lavar os pés de vocês. Eu, sendo Senhor e Mestre, eu estou disposto a servir vocês. Então a liderança de Jesus não recuou 1 milímetro. O poder de Jesus não recuou 1 milímetro. O senhorio de Jesus não recuou 1 milímetro. Pelo contrário, por saber quem Ele era e a sua identidade, Ele se colocou em serviço. Muitas vezes os homens, assumem esse lugar protagonista de liderança familiar. As mulheres têm que ser submissas, os homens são líderes. Se eles forem os primeiros a servir, então vale essa liderança. Se eles não forem, não vale. Porque o nosso líder se colocou para morrer pelos seus liderados. O nosso líder se colocou na cruz, não sendo pecador, mas levando o pecado de todos. Então, se a nossa liderança for essa, de quem se coloca na frente para morrer, então é uma liderança correta. Então é a liderança que Jesus aprova. Agora, se for uma liderança para ser servido, se for uma liderança para que a primazia seja sobre si e não sobre quem ele lidera, essa não é uma liderança segundo Jesus. Então eu sempre penso nisso. Querem ter um líder? O marido quer ser líder da sua casa e da sua família? Seja, sendo o primeiro a servir, sendo o líder que lava os pés dos outros,
Sendo o líder que na hora do vamos ver, se coloca à disposição para morrer em nome de quem você lidera. Esse é o modelo de liderança de Jesus. E quando Paulo fala da submissão feminina ao masculino, diz que esse homem líder dessa casa e dessa família precisa ser uma liderança tal qual a liderança de Jesus, que amou a sua noiva, a igreja, a ponto de morrer por ela. É preciso nos entregar a uma liderança que tem este nível de disposição de serviço. E já que estamos em dia de eleição, e se você ainda não votou, considere quem é que pode servir melhor a nossa cidade. Quem é que pode servir melhor? Porque o líder que vai assentar na cadeira do executivo ou do legislativo, no caso dos vereadores, ao critério de liderança de Jesus, precisa ser aquele que está mais disposto a servir, que está mais disposto a se colocar a serviço da coletividade. Esse é o nosso padrão, este é o exemplo que nós temos de seguir. E aqui, enquanto igreja, nós queremos que a igreja seja um ambiente que ajude a moldar um padrão de serviço que não se esgota aqui. Porque eu sei que há pessoas que servem na igreja e que chegam em casa só querem ser servidas. Não adianta. Mas eu sei de pessoas que não estão em condição de servir na igreja, mas que são grandes servas na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E que bom. Porque essas pessoas que servem, elas estão dando o melhor exemplo de Jesus possível. Porque o Jesus a quem seguimos era o maior exemplo de serviço que podemos ser. Então considere no seu seguimento de Jesus, no seu discipulado, a prática do serviço. O serviço enquanto disciplina espiritual, sim. Lavar uma louça, fazer uma comida, limpar uma casa, como uma disciplina espiritual de serviço, para você, para quem você ama, para quem você cuida, porque o serviço é disciplina espiritual. E quem não serve, acredito que não encontrou com Jesus ainda. Quem só quer ser servido, não encontrou com Jesus ainda. Porque Jesus é o rei do serviço. Desconfie sempre de quem quer só servido. E ensine sempre o outro a servir ao exemplo de Jesus. E o seu serviço, como marca da sua fidelidade a Deus, da sua disciplina espiritual, ainda que nem sempre as pessoas reconheçam esse serviço. Sim, porque há serviços que são reconhecidos, não é? Na nossa sociedade, a gente elege os serviços mais bem reconhecidos. Nossa, o serviço médico é um serviço extraordinário que precisa ser muito bem reconhecido. Mas e o serviço da faxina, que limpa o centro cirúrgico para o médico operar? Não precisa ser bem reconhecido? O serviço do instrumentador, da instrumentadora, o serviço da enfermagem, não precisa ser bem reconhecido? Esses são os pesos e medidas da sociedade. Há serviços que são bem reconhecidos, há serviços que não. E ok, a gente vai lidar com essas regras sociais. Mas o nosso sentimento entre nós temos de reconhecer todos os serviços. E Jesus fez o serviço
do menor escravo. Jesus fez o serviço que ninguém queria fazer, nem os seus discípulos. Os discípulos não lavaram os pés uns dos outros. Não existe na Bíblia os discípulos lavando os pés. Nem os pés de Jesus eles lavaram. Mas Jesus lavou os pés deles. Jesus se colocou a serviço deles. Por isso o serviço tem de ser uma marca nossa. E quando eu digo serviço, eu estou falando de serviço remunerado e estou falando de serviço não remunerado. E considere que o serviço não remunerado é o mais cristão e o mais desafiador. Porque o serviço remunerado, ele está no combinado, ele está no contrato. Ele está naquela expectativa financeira. E que também é importante, né? Porque tem gente que é tão vagabundo que não quer trabalhar nem ganhando. Então, que bom que a gente queira trabalhar. O serviço remunerado. Mas mais desafiador ainda é aquele serviço não remunerado. É aquele serviço quase invisível, como um serviço doméstico. Lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, fazer comida. São serviços que são quase invisíveis, né? Ninguém está olhando. Não tem plateia, não tem quem te dê os parabéns porque você lavou o banheiro bem lavadinho. Mas considere como uma disciplina espiritual, como um humilde serviço e importante serviço. O serviço voluntário como uma marca de disposição. Por que você faz isso? Porque eu quero servir. Porque eu estou disposto a servir. E saiba, Jesus diz, feliz é aquele que serve. Por quê? Porque às vezes, inclusive no serviço voluntário, a gente encontra a nossa vocação. Às vezes o nosso serviço remunerado é um jeito de pagar os boletos. O nosso serviço remunerado é um jeito de garantir o pão de cada dia. E muitas vezes o nosso serviço voluntário é o jeito da gente encontrar a nossa verdadeira vocação. Porque há os felizardos que conectam vocação e trabalho remunerado. Isso é maravilhoso. Por isso que eu reconheço o privilégio que eu tenho. Porque eu, como pastor, conecto a minha vocação com a minha remuneração. E isso eu sei que me faz um sujeito feliz e privilegiado. E que não é assim com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas precisam assumir certos trabalhos que não necessariamente conectam-se com a sua vocação. Mas ela precisa pagar os boletos, então ela tem que trabalhar. Mas por vezes essas pessoas se encontram com a sua vocação no trabalho voluntário. Naquele engajamento não remunerado, mas que conferem a ela um maior sentido, um maior significado, um maior senso vocacional. E isso é extraordinário. Porque vocação é aquilo que você está disposto a fazer sem ganhar. Vocação é aquilo que você está disposto a pagar para fazer. Porque aquilo te deixa tão bem, tão feliz, que faz todo sentido e que sua vida ficaria muito mais pobre se você não o fizesse. Em casa, às vezes a gente fala isso. E se a gente ganhasse na loteria? Bom, eu não jogo na loteria. Mas vai que eu ganho sem jogar, né? O que eu ia fazer? Eu ia continuar. Ia dar o dízimo, né, irmão? Amém? Mas eu ia continuar, porque aquilo que eu faço por chamado, por vocação. E eu não pretendo mudar o curso da minha vida e da minha vocação por mais ou por menos dinheiro. Ia trocar de casa, de carro.
mas não de vocação. Não de trabalho nesse caso, porque o meu trabalho se conecta com a minha vocação. Mas eu entendo aqueles que dizem assim: se eu ganhar domingo na loteria, segunda-feira eu nem apareço no trabalho. Porque se de fato esse trabalho for só para ganhar dinheiro, e de repente você não precisa mais do dinheiro, ok se abrir mão desse trabalho. Mas não se deve abrir mão da vocação. Não se deve abrir mão daquilo que tem sentido e significado para você. E a nossa vocação, segundo a Bíblia, reside no serviço que a gente oferece a Deus e às pessoas do mundo. Quem encontrou com a sua vocação é quem encontrou sentido no serviço que executa. Quem encontrou com a sua vocação é aquele que está feliz fazendo o que faz, independentemente da sua remuneração. É lógico que nós precisamos pagar os boletos, e é lógico que a remuneração que a gente tem pesa para nós a respeito do valor daquilo que a gente está oferecendo à empresa. E faz parte do reconhecimento dessa empresa do valor do nosso trabalho. Mas ainda assim, a nossa identidade não deve estar colada nisso. Tem gente que conecta a identidade tanto no serviço, que quando fica desempregado, fica despersonalizado. Porque a identidade estava totalmente atrelada àquele CNPJ, àquele trabalho. E aí quando não tem o trabalho, meu Deus, minha vida não tem mais sentido. Isso é ruim. Porque a nossa identidade é muito maior que isso. Muito maior do que qualquer coisa. Mas a nossa disposição em serviço traduz quem nós somos enquanto seguidores de Jesus. Enquanto igreja, já teve aqui o apelo. Nessa igreja aqui, pequenininha, nós precisamos de mais ou menos, para a coisa ficar legal, 20 pessoas trabalhando todo domingo. Porque a gente precisa de umas 5, 6 aqui, a gente precisa de 3, 4 ali no fundo, a gente precisa de mais umas 5, 6 lá nas crianças, a gente precisa de 1, 2 pessoas no café. A gente precisa de muitos braços, de muitas pessoas, de muitas mãos. E enquanto mais a gente se engaja nesse serviço, mais a nossa identidade assume forma. Quanto mais a gente se engaja em servir, mais fortemente seguidores de Jesus nós demonstramos ser. Porque inclusive o serviço não é só aqui, né? Aqui é uma oportunidade de serviço. E quantas oportunidades nós temos lá fora? E o quanto de serviço nós temos de fazer na nossa casa? E o quanto de serviço no mundo? O quanto de serviço na sociedade? O quanto de serviço na vizinhança? Quantas oportunidades de serviço nós temos? E o quanto nós estamos abertos a viver e a servir. E a demonstrar o Evangelho de Cristo a partir da nossa disposição de servir o outro. Eu não acredito em um amor que não seja serviçal. Ah, eu te amo. Mas como é que você ama? Para mim isso é muito fácil, porque a minha linguagem do amor é serviço mesmo. Então eu gosto de amar servindo, e eu gosto de me sentir amado quando me serve. Porque todo mundo deve servir, mas todo mundo também deve ser servido. Porque ninguém dá conta de si sozinho. Então você deve servir, mas você também deve se sentar às vezes e ser servido. Porque essa é uma via de mão dupla. E quando Pedro diz, não, Senhor, você não vai lavar meu pé, Jesus diz, então você não tem parte comigo. Você tem de aceitar o meu serviço. Nós estamos aqui porque nós aceitamos o serviço de Jesus por nós. Nós dissemos, eu reconheço que Jesus me serviu na cruz. Por isso eu estou aqui. Então, nós servimos,
mas nós temos também de aprender a ser servidos. Não há nada de errado nisso. Aliás, as relações humanas serão saudáveis na medida dos serviços que elas prestam e recebem. Como é que é um relacionamento saudável, não tóxico, pastor? Já que se fala em relacionamentos tóxicos. É um relacionamento onde você serve e é servido. É um relacionamento onde você cuida e é cuidado. Essa é a relação saudável. Nunca vai ser saudável uma relação que você só serve. Aliás, Jesus disse que é melhor dar do que receber, né? Porque as pessoas que não têm nada para dar, essas só receberão serviço. Mas essas pessoas, não vale muito a pena a gente se relacionar com elas. Vale a pena a gente servi-las. Mas se elas são tão pobres, a ponto de não ter nada para dar, e eu acredito que quem não tem nada para dar, trata-se de uma pobreza egoísta, então a gente serve, e a gente não espera nada dela. Então a gente não estabelece relação, a gente oferece serviço. Agora, quando a gente quer relação e relação saudável, a gente entra em relacionamentos de amor, ou de amizade, ou familiar, para servir e para ser servido. Eu quero que você sirva aqui na igreja, mas eu quero também que você seja servido pela igreja. Isso vai estabelecer uma relação saudável entre você e a igreja. Tem igrejas que pegam as pessoas e arrancam o couro delas, porque querem que elas sirvam ao limite do esgotamento, e não deixa que elas sejam servidas. Isso é péssimo. Mas há também ambientes em que se luta para oferecer um grande serviço, e onde as pessoas egoístas se sentem muito confortáveis em só receber serviços e não oferecer nada. E aí essas comunidades alimentam egoísmos. Também está na contramão da fé. Quando Jesus recebeu o perfume sobre seus pés, e aquela mulher enxugando-os com os seus cabelos, ele recebeu também. Ele soube receber o serviço. Ele soube receber a adoração. A gente tem de saber ser servido também. Dizer obrigado que você está me servindo. Preciso do seu serviço. Preciso do seu dom. Preciso do seu auxílio. Eu preciso. Obrigado. A melhor coisa que a gente tem que fazer diante de alguém que nos serve é dizer muito obrigado. Receba o serviço. Tem mulheres que estão tão agitadas em servir que não conseguem nem receber o serviço, né? Não, receba o serviço. Receba feliz. Você merece ser servida também. Mas também sirva. E estabeleça essas relações de servir e ser servido. Ensine desde cedo os seus filhos a respeito de servir e ser servido, para que haja relacionamentos saudáveis, para que haja reconhecimento e importância dos serviços prestados. É importante, todos os serviços, independente do valor social que esse serviço tem, da faxineira ao médico cirurgião. Eles prestam serviço. E nós temos de chamá-los pelo nome e agradecer-lhes o serviço que nos prestam. Independente do valor financeiro deste serviço. E nós também temos de reconhecer o serviço remunerado que prestamos
e o serviço voluntário que prestamos. Sendo que o serviço voluntário, para mim, tem ainda mais elevado grau. Porque é o serviço amador, no melhor sentido da palavra, com amor. Porque não tem um dinheiro no final do mês. Porque não tem uma grana, mas tem serviço envolvido. E todos nós, por mais santos, puros que sejamos, temos os pés sujos. Os nossos pés sempre se sujarão desse mundo. E a gente sempre vai precisar de quem lave os nossos pés. A gente vai sempre precisar de alguém maior que nós para nos ajudar a nos limpar. E é isso que Jesus demonstrou para Pedro. Aí Pedro fala, me lava inteiro. Eu falo, não precisa. Você já está limpo pela palavra que eu tenho dito a você. Mas por mais limpo que você seja, por maior que você seja, por mais dons que você tenha, por mais recursos que você tenha, você precisa que alguém lave os seus pés. Porque seus pés sempre se sujarão. Enquanto a gente estiver nesse mundo, os nossos pés sempre se sujarão. Mas que bom que Deus manda pessoas para lavar nossos pés. Que bom que Deus manda pessoas para nos servir. E que bom que a gente tenha disposição de servir aos outros. Porque aquele que só recebe não é bem-aventurado. Bem-aventurado é quem dá. Porque tem para dar. Quem só recebe é que não tem nada para dar. Só tem para receber. É muito triste. Quem só tem para receber e não tem nada para oferecer. É muito triste. E se houver alguém assim no nosso meio, a gente precisa ajudar essa pessoa. E dizer, você também pode dar. Você não é tão pobre que não possa oferecer algo. Você não é tão ruim que você não possa dar algo. Você não é tão sem dom que não tenha alguma coisa que você possa oferecer. Para a comunidade, para a família, para o mundo do trabalho, para a sociedade, para a igreja. Sempre há o que dar. E sempre há o que receber. Essa é a nossa vida. E que você encontre sempre sentido em dar e disposição e alegria em receber. E que as suas relações, os seus relacionamentos, sejam ricos nessa via de mão dupla, em dar e em receber. Na sua relação com a igreja, na sua relação em casa, na sua relação na sociedade. Que você sempre se sinta, e que de fato isso aconteça na sua vida, como alguém que oferece algo aos outros, mas como alguém também que recebe algo dos outros. Porque isso será saudável. Isso será bom. Porque até Jesus, quando se sentiu sozinho e abandonado na cruz, também se angustiou. Porque talvez em um certo momento ele achou que ele estava dando tudo sem receber nada. E aí isso vai ser muito angustiante e muito duro. O bom é quando há essa troca em dar e receber em todas as relações. Que Deus te abençoe, que você encontre relacionamentos onde você possa servir e ser servida. E que no seu serviço você encontre propósito, sentido, alegria em servir, para a glória de Deus sempre. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos servido, por estar ainda nos servindo, por meio da Tua cruz, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Nós somos privilegiados de receber o serviço do Senhor, em todos os sentidos da nossa vida. Mas nós também estamos aqui, oferecendo serviço ao Senhor. Oferecendo um serviço de adoração, oferecendo um serviço de louvor a Ti. É isso que queremos fazer todos os dias da nossa vida, e em especial no domingo, quando nos juntamos para servir ao Senhor em adoração.
mas que também, Senhor, no mundo que a gente vive, nos trabalhos que a gente faz, voluntários ou remunerados, a gente encontre propósito, sentido, significado e felicidade em servir. E que também a gente tenha a alegria e o privilégio de sermos servidos. Nos dê um coração grato ao recebermos serviço e um coração alegre ao darmos serviço às pessoas. E que seja uma marca nossa. E hoje, Senhor, diante das eleições municipais em todo o Brasil, são mais de 5.000 municípios, que aqueles que forem eleitos estejam dispostos a servir, que eles tenham temor do Senhor e saibam que eles estão naquelas cadeiras a serviço das pessoas. Que seja assim para a glória do Senhor. Amém.